Olá, TPM, espero que estejam todos bem aqui na nossa aula 10 de ciência dos polímeros. Olha como estamos avançando, né? Turma, pessoal da manhã, deixe por favor aqui o seu nome assim que você começar a assistir, coloca o seu nome aqui, a turma, para eu saber que você está acompanhando e que você tem achado aí das nossas aulas nesse formato diferente aqui que estamos direcionando para a melhor aprendizagem de vocês, tá? Me conta, feedback é sempre bacana para a gente ir melhorando a cada dia, ok? Então, na aula passada foi uma aula bem produtiva, né? A gente entrou com várias curiosidades. Vou diminuir a câmera aqui para vocês conseguirem me acompanhar melhor através dos slides, tá bom? Lembrando que os slides eu sempre direciono aí para vocês antes mesmo de começar a aula, para que vocês consigam acompanhar de uma maneira mais efetiva, ok, turma? Então, sempre que vocês tiverem, viu, pessoal da manhã, sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre algum ponto, eu peço que vocês comentem aí no WhatsApp para mim, tá? Nossas aulas são sempre segunda-feira e sexta-feira. Eu sei que tem muitos alunos aí fazendo horários diferentes, então sempre me notifique quando você não conseguir acompanhar a aula. Não estou aqui para prejudicá-los, muito pelo contrário. Vamos melhorar sempre o diálogo para que a gente consiga aí finalizar o bimestre e no posterior estejamos aí pensando sempre positivo no presencial, reforçando tudo que for necessário, tá bom? A turma aqui de manhã está muito ativa, conversando bastante, quero agradecer antes de mais nada, tá bom? As nossas aulas são sempre segunda e sexta-feira, então eu sei que muitos alunos aí estão fazendo turnos diferenciados no trabalho e acabam respondendo, me mandando mensagem fora do horário. Fiquem tranquilos para mandar mensagem no horário que vocês têm disponível, tá? Mas eu só enfatizo e peço a colaboração de vocês que eu irei responder e dar a devida atenção nos nossos horários de aula, que são segunda e sexta de manhã, perfeito? Então, turma, na aula passada, alguns alunos, vou colocar até o laser aqui para a gente conversar melhor. Na aula passada, alguns alunos me pontuaram aqui algumas dúvidas sobre esses pontos aqui, o craqueamento e sobre os aditivos UV, tá? Então, a ideia hoje, eu sempre vejo os pontos que mais tiveram dúvidas, tanto o pessoal de vocês, aqui é pessoalzinho da manhã, quanto o pessoal da noite. Como é o mesmo tópico, né, o mesmo PAP que nós seguimos, planejamento aí de assuntos do curso, então, normalmente eu gosto muito de ouvir as dúvidas de vocês para que eu consiga, na próxima aula, começar enfatizando para que a gente consiga seguir aí os tópicos das aulas posteriores de maneira mais efetiva, ok? Então, respondendo aí essas duas principais perguntas que surgiram na nossa aula passada. Gente, eu sempre falo para vocês, o que é um plástico? Né? Nós estudamos aí na aula passada toda a cadeia de produção do plástico, que é super importante, não só a questão de polimerização, mas o refino para a obtenção da nafta, né? É muito importante. Quando eu falo para vocês que o plástico que surge aí é uma resina, né? O que é um plástico? Uma resina mais um agente de modificação que nós chamamos. Esse agente de modificação são os famosos aditivos, né? E aqui nessa aula eu trouxe alguns exemplos para vocês começarem a entender quais as propriedades que nós definimos, que nós conseguimos modificar, alterar ou intensificar na utilização deles, tá? Os tipos de aditivos que nós mais vemos aí nos processos, provavelmente se você atua na área, seja injeção, extrusão, sopro, você provavelmente já deve ter trabalhado com algum aditivo, principalmente na hora de preparo do material, tá? Da resina para entrar no processo. Então, vamos bater um papo sobre isso. Os aditivos de turma são substâncias, acompanha comigo aqui, utilizadas para vários segmentos, né? Como eu disse, para melhorar aí características que provavelmente a sua resina, que é obtida lá naquele processo que eu especifiquei bem detalhadamente na aula passada, você não consegue, né? A gente viu como a indústria plástico ela tem se fundamentado e quantas aplicações nobres nós temos para os plásticos hoje em dia, né? Até então a indústria plástica se originou como uma indústria simplesmente de embalagem
embalagens simples, que não requeriam muitas propriedades mais elevadas, né? Então, os aditivos, eles vêm justamente para isso. A gente consegue chegar não só em questões de propriedades, mas também de acabamento. E aqui perceba que eu listei as principais modificações que a gente tem, né? Até mesmo questões de propriedades. Às vezes, propriedades mecânicas, no sentido de resistência, que quando você coloca um aditivo nessa sua resina plástica, você consegue melhorar a resistência, como, por exemplo, a resistência ao impacto, a maior ou menor dureza, capacidade de reciclagem, né? Os plastificantes que a gente chama, e também características e propriedades que às vezes não são de caráter de resistência mecânica, mas visualmente, melhor acabamento, né? A gente sabe, por exemplo, quando a gente usa colorantes, se você para analisar a resina plástica de uma maneira geral, independente aí do tipo de plástico, né? A resina plástica de uma maneira geral, a coloração dela é uma coloração sem vida, é uma coloração opaca, meio esbranquiçada, tá? Então, imagine todos esses tipos de plásticos que nós usamos no nosso dia a dia, desde aplicações simples até aplicações nobres. Olha a quantidade de cores, de geometrias que nós temos, né? É justamente através dos plastificantes, né, dos aditivos, nesse caso, de colorantes, que nós conseguimos modificar uma cor, um tom, né, uma coloração que a resina in natura desse plástico não seria muito atrativo, na verdade não seria nada atrativo. Imagina fazer vários tipos de embalagem, o setor de embalagem nesse sentido de melhor acabamento é o que tem maior demanda. Imagina fazer esses tipos de plásticos com uma resina opaca, sem brilho, né? Muitas aplicações não seriam interessantes. A gente vê que a indústria de plástico, a indústria de embalagem, é a indústria que embala todas as outras indústrias. Perceba como ela cresceu nos últimos tempos, né? Então, esse ganho que você tem visual, esse ganho estético da peça, ela é fundamental, né? Para definir, muitas vezes nós compramos, nós selecionamos quando temos mais de uma opção. Existem muitos estudos de marketing da peça, né, que fala muito disso. Você consegue diferenciar, você se baseia na sua escolha quando você tem mais de uma opção, muitas vezes pelo visual da peça. É a coloração, é uma cor diferente, é uma geometria mais rebuscada, e quem garante toda essa versatilidade são os nossos aditivos, tá? Então, ó, aqui trouxe até alguns exemplos para a gente ver, e quando a gente percebe, né, esses agentes de modificação, tá? O termo correto são agentes de modificação. Aditivos são alguns, é uma classe dentro desse tipo de agente de modificação. O que é o plástico, então? É uma resina mais um agente de modificação. Dificilmente a gente tem um plástico que é processado sem nenhum tipo de aditivo, né? Até mesmo para facilidade, né? Para fluidez no preenchimento, considerando que basicamente todos os processos de transformação da indústria plástica, seja até os mais antigos, como a termoformagem, até os mais recentes, com as injeções, a sopro, né, de maneira mais eficiente, que nós temos tecnologia hoje em dia, vão demandar o quê? 3 principais variáveis. Eu acho que existem outras, mas 3 principais variáveis: temperatura, pressão e tempo. Temperatura, pressão e tempo, né? Não tem como você processar o material dificilmente sem esses tipos de variáveis, né? E como você consegue fazer com que o seu material ele seja moldado, né? Independente do processo que você estiver fazendo aí, o processo fabril que você esteja selecionando. Você precisa muito provavelmente desses caras aqui embaixo que eu elenquei para vocês, que são os principais aditivos que nós conhecemos aí de materiais plásticos: agente expansão, agente plastificante, muito importante para a gente requerer, para aumentar o que nós chamamos aí de índice de fluidez no material, a facilidade que o material tem com demandas de pressão e temperatura de fluir por entre as paredes no molde. Isso é super importante. O agente de fluxo, antiestático, UV. Agente UV é muito usado
né? A gente tem aí tipos de plásticos que tem uma degradação quando em contato com temperatura, com aquecimento, com calor, né? Então, a gente precisa garantir que esse material, até mesmo pela afinidade química que ele tem, que é muito diferente de um plástico para outro, dependendo da classe, a gente precisa garantir que esse material ele tem esse bloqueio UV, para que você não consiga, para que você consiga aí garantir que esse produto que você está fabricando tenha uma vida útil prolongada, né? Que atenda aí às especificações do seu projeto. O agente antioxidante com esse mesmo intuito e o antibloqueio, tá? Turma, é importante ressaltar que a nossa aula, nossa disciplina aqui de introdução à ciência dos polímeros, ela tem como base dar uma base para vocês, né? Ela tem como uma base dar uma base, isso foi bom. Ela tem como uma base criar uma ponte aí para muitas outras disciplinas que irão vir ao longo do curso técnico de vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos se vocês estão achando que é muita informação, tá? Provavelmente é a primeira disciplina técnica que vocês estão tendo, junto aí com química orgânica, mas por ser 2 dias na semana, 80 horas, a gente entra com muito conteúdo. Mas o que acontece? Até pelo nome da disciplina, Introdução à Ciência dos Polímeros, é uma introdução. Ao longo do curso, por exemplo, vocês vão ter uma disciplina chamada Engenharia dos Polímeros. Eu sou fã dessa matéria, eu adoro lecionar, porque eu acho muito interessante. E nessa disciplina nós vamos estudar cada um desses itens aqui, cada um dos tipos de aditivos nós iremos conversar com calma e só sobre esse assunto, tá bom? A mesma coisa vocês terão com os tipos de processo de produção. Vocês vão ter uma disciplina voltada só para o estudo de processo de injeção, para sopro, termoformagem e assim por diante, tá? Então, essa nossa disciplina aqui, às vezes a gente entra com muito conteúdo, vocês ficam, né? Mas fiquem tranquilos, no tempo correto aí de estudo, vocês terão, e de maneira presencial, até lá estaremos presencialmente, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui será reforçado e direcionado nas disciplinas específicas que virão depois dessa, tá? Não é à toa que vocês têm ciência dos polímeros aqui nesse segundo bimestre. Então, os aditivos, turma, eles alteram as propriedades da matéria-prima, tá? Como eu falei para vocês, a ideia é que eles acrescentem propriedades que a resina in natura, processo, que vem daquele processo que nós demonstramos aí para vocês na aula passada, por si só, ela não teria. Ela muitas vezes teria dificuldade de ser até mesmo processada, né? Se conseguir processar, se conseguir injetar o material, você não conseguiria se não fosse através dos aditivos. Às vezes nem os aditivos nem estão sendo utilizados para você conferir propriedades de uso final, até mesmo de estética, mas principalmente para você conseguir processar essa resina. Lembrando que cada resina tem afinidades químicas que quando você adiciona temperatura, pressão, né, tempo de exposição, né, tempo de degradação, elas se degradam facilmente. Então, precisamos ter um controle muito crítico na hora de selecionar os aditivos para cada material, tá? Nem todas as resinas, quando eu falo de resinas, eu falo da matéria-prima, seja um polipropileno, seja um PVC, seja um PET, nem toda resina ela vai ter afinidade com todos os tipos de aditivos. Então, é por isso que a gente precisa selecionar, né, como se fosse um ingrediente de uma receita. Os fãs de culinária, sempre gosto de dar exemplo de culinária e time de futebol. Todo mundo gosta, ou a maioria gosta. Né? Então, a gente precisa conseguir selecionar com a afinidade química daquela resina com aquele tipo de aditivo, para que você consiga um melhor processamento nesse índice de fluidez que a gente vai falar bastante, tá? E conferir aí essas propriedades que você queira para aquele grupo determinado de resina. Então, nós temos formulações muito específicas, né? Os aditivos aí que nós temos no mercado, turma, perceba que o setor de aditivos para a indústria de plástico ela é muito abrangente frente à quantidade de resinas que nós temos, né? Então, é um mercado muito lucrativo trabalhar com aditivos aí, com agentes de transformação, de modificação, aliás. Nós temos os aditivos várias classes, né? Os que são de uso tradicional,
e composições conhecidas, e nós temos as mais especializadas. Quando a gente fala que são aplicações mais especializadas, são aplicações, são aditivos que foram modificados, né, que foram muitas vezes patenteados, né, seguem aí, igual eu escrevi aqui para vocês, em segredo industrial. Perceba que o surgimento da indústria de plástico, a Braskem, por exemplo, que eu pedi para vocês pesquisarem lá, uma das maiores petroquímicas que nós temos, né? O setor de petroquímica, de composição de resinas, né? Elaboração, fornecimento de resina em escala laboratorial, escala de teste, depois em escala maior, em escala comercial, surgiu, na verdade, no segredo industrial, né? Muitas patentes foram quebradas, né? Muitos plásticos, como eu sempre falo, eles têm nomes definidos pelas petroquímicas, mas depois que você quebra o processo de patente, outros fornecedores, outras petroquímicas podem também utilizar o mesmo tipo de material. É lógico que não podem falar, por exemplo, nylon. Nylon é uma patente, o nome técnico químico dele é uma poliamida. O nylon, que nós chamamos de nylon, é uma patente de uma petroquímica, né? Então, isso acontece bastante, não só com as resinas, que são nossa matéria-prima, mas com os agentes de modificação, que são os nossos aditivos. Essas formulações específicas, que normalmente seguem o segredo de patente, normalmente são direcionadas aí para plástico que tem uma aplicação mais nobre, né? Justamente para justificar o seu gasto, o seu valor alto com esse tipo de aditivos. Esses plásticos normalmente são os plásticos que nós chamamos de plásticos de engenharia, que tem uma performance, né, uma resistência mecânica muito mais ativa, muito mais aí traçada no comparativo com aços, por exemplo, né? E esses aditivos, eles podem ser, como eu citei aí para vocês, desde lubrificantes até antiestáticos, e também esses aditivos podem ser utilizados até mesmo na polimerização. Lembra dela? Que a reação é uma sequência de reações químicas para que você consiga sintetizar o polímero. Muitas vezes eles são usados como iniciadores, ou seja, você facilita a reação química diminuindo o tempo dela. Né? Pense que na indústria tempo é dinheiro. Né? Tempo parado ou um tempo de processo muito lento vai gerar o quê? O maior custo de produção, hora máquina, operador parado, isso não é atrativo. Então, a gente pode usar muito o que nós chamamos de iniciadores, né, na polimerização, tornar a sua reação mais rápida, ou a sua injeção, ou o seu processo mais eficiente em termos de tempo. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui nós estamos usando uma cobertura, é uma estufa, né, turma? Uma cobertura feita de policarbonato, nós chamamos de PC. E a gente tem esse policarbonato, perceba que o policarbonato muito utilizado em estufas, assim, em regiões que você precisa usar materiais que têm uma certa transparência, mas que tem uma resistência mecânica aí, até mesmo no suporte que ele oferece aqui, nesse tipo de construções, é muito usado em construção civil. E aqui a gente usa o anti-UV, anti-ultravioleta, que é um tipo de aditivo, justamente para que você tenha essa transparência aqui na sua estufa, permita a passagem de calor, né, de aquecimento, mas que seja controlado esse aquecimento, para que não seja totalmente exposto ao ar, ao aquecimento, que poderia danificar aqui o crescimento desse material, desse produto que você tem na sua estufa. Então, policarbonato muito utilizado com anti-UV quando a gente tem acabamentos estéticos, assim, né? Não só estéticos, mas ao ar livre, né? Muito usado. E aqui a gente tem um exemplo simples. Se a gente não tivesse esse aditivo nesse policarbonato, dificilmente ele cumpriria essa missão aqui de fazer um revestimento, né? Fazer um bloqueio aí para um tipo de estufa ou outras aplicações, né? Eu trouxe essa só para demonstrar para vocês uma das aplicações que nós temos com anti-UV, representando toda a classe aí de aditivos que nós sabemos que é muito grande, tá? Então, os aditivos, eles vão dar essas características à nossa matéria-prima na fase de preparação. A matéria-prima pode adquirir características especiais.
Usualmente, o que acontece, gente? O termoplástico é adquirido pelo transformador, ou seja, é aquele que vai injetar a peça, transformar a peça, levar para algum tipo de processo fabril, tá? Como que acontece normalmente? Normalmente você coloca o seu aditivo, muitas vezes você já compra resina com aditivo, só se for muito específica que você adiciona naquela hora, na sua hora de injetar, de extrusar. Isso acontece bastante, né? Mas principalmente as resinas que você faz uma mistura química, né? Não faz uma mistura física, elas já vêm com o fornecedor já faz esse trato aí, esse preparo com o material, ele extruda ou paletiza, né? Que transforma em pellets, acrescentando todos os aditivos, as cargas, os pigmentos. Quando eu falo de carga, eu falo de reforço. Normalmente você torna, quando você coloca um tipo de carga no material, pode ser uma fibra, pode ser até de origem natural, e essa carga vai permitir o material, o plástico, ter maior resistência mecânica, tá? Então você vai ter altos ganhos aí de qualidades físicas, de qualidades químicas, diminuindo regiões de fragilidade da sua peça. Se você não fizesse isso, provavelmente o plástico não seria um atrativo até competitivo aí no setor de, até mesmo competindo com aços, né, no setor de siderurgia, que hoje a gente vê o plástico dominando em muitas situações que requerem resistência mecânica. Então, a utilização de cargas é muito importante nesse sentido. Para finalizar, turma, falamos sobre o craqueamento. Lembra na aula passada? Ó, mostrei para vocês todas as etapas. Serei mais breve agora, porque isso daqui já foi comentado na aula passada. Se porventura você não assistiu, te convido a dar uma olhadinha aqui na playlist do canal que eu montei e acessa a aula anterior, tá? O craqueamento, a gente tem o refino, né, do material, petróleo, a gente consegue a obtenção da nafta e depois a gente tem uma quebra da nafta em diferentes moléculas menores. E essas moléculas aqui do craqueamento são justamente as moléculas que nós chamamos de monômeros. São as partes mais simples de um polímero, que darão origem ao polímero na etapa seguinte, que é a terceira de polimerização. Então, o craqueamento é essa segunda etapa aqui. A gente pode ter, gente, dois tipos de craqueamento, tá? Craqueamento térmico, o próprio nome diz, térmico vem de temperatura, ou seja, eu realizo através de temperaturas de pressões elevadas. Se a temperatura e a pressão não for elevada, eu não consigo fazer essa quebra dessa molécula, dessa nafta, tá? Lembre-se, craqueamento a gente vai fazer a quebra da nafta, porque a nafta sim é a matéria-prima para você produzir as resinas, os monômeros, que darão origem aos polímeros na etapa de polimerização, tá? E o craqueamento catalítico, que nós chamamos, que a gente só usa catalisadores, né? Esse catalítico é o que a gente mais utiliza hoje em dia, porque tornou o processo mais rápido, mais econômico e mais seguro, principalmente por conta da pressão elevada. Imagina se fazer, no sentido aqui do craqueamento térmico, alta temperatura e pressão elevada, ao nível de risco que você tem a qualquer tipo de variação nesse processo. Então, catalítico hoje em dia é o mais utilizado. Catalítico vem de catalisador. Mas o que é catalisador, professora? Na próxima aula eu vou explicar bem detalhadamente quando eu fechar o assunto de polinização por condensação, tá? Você vai entender perfeitamente. Por enquanto, eu te adianto que o catalisador é o que? É uma substância que promove a reação de maneira mais rápida, tá? Existem reações que a gente for analisar e enxergar ela de maneira in natura, se você deixar ela acontecer no tempo dela mesmo, ela ia demorar muito, não seria viável economicamente. Então a gente usa substâncias que têm como função entrar no processo e fazer com que essas reações, essas quebras da nafta ocorram de maneira mais rápida. E aí você tem um processo que sim é econômico e passa a ser mais seguro, tá? Craqueamento é muito importante para aumentar o aproveitamento do petróleo. Lembrando que o petróleo não é um produto, é um produto que existem muitos subcompostos dentro dele, por isso que nós fazemos um refino da qual sai a nafta. Perfeito, turma? Então, essa foi a nossa aula de número 10. Esses daqui são os nossos exercícios de fixação, tá?
Perceba que tudo que coloquei aqui nós citamos em aula, então está bem tranquilo para vocês realizarem. Vocês têm o PDF aqui, aí, para seguirem normalmente. Qualquer dúvida que tiverem, se vocês quiserem que eu faça aí um reforço de algum dos nossos itens comentados na aula de hoje, me passem lá no WhatsApp, que na aula de 1011 eu começo enfatizando. Tudo bem? Então, é isso. Se cuidem e até a nossa próxima aula.